Voltei. Rapidinho, parte 2, gente. Olha aí. O que vocês acharam da parte 1? Ficaram algumas dúvidas, alguns questionamentos? É normal. Esse é um assunto aí que dá pano pra manga. Mas é muito bom vocês sempre anotarem e deixarem lá seus comentários, porque aí eu vou saber como te ajudar também. Certo? Bom, até aqui a gente já falou sobre quem sou eu, quem é você. Ah, você é o professor, eu sou o aluno. Não, nós somos muito mais do que isso, né? Cada um aqui tem uma identidade e nós só temos essa identidade porque existe uma diversidade de identidades. Existem pessoas muito diferentes e isso faz parte da vida social, mas ao mesmo tempo a gente vai buscando traços que nos assemelham, né? E tudo isso vai construindo as culturas, certo? Então, quando eu falar cultura aqui, a gente vai entender enquanto essa vida comum, esses traços compartilhados que nós temos com outras pessoas do mesmo contexto que nós, né? Então, essa semelhança, esse significado que a gente dá para a vida, como a gente vai enxergar a realidade, vai depender da cultura na qual a gente se insere. Agora pensa o que é que passava na cabeça dessas pessoas em 1500, nos primeiros contatos que aconteceram no processo de colonização das Américas. Nós tínhamos de um lado povos indígenas muito variados, etnias, centenas de etnias, cada qual no seu território. Nesse território, na Pindorama, que a gente nem conhecia ainda como Brasil, essas pessoas já tinham um significado próprio para essa terra, já faziam um uso dessa terra, né? Já tinham seus hábitos, suas crenças, seus costumes, suas línguas, que eram muito diferentes de povo para povo, e também faziam trocas, né? Faziam interações e contatos, já tinham relações de alteridade muito fortes entre os povos, né? Já existiam relações de conflito, de tensão, mas também de alianças, de trocas entre esses povos indígenas, que depois foram chamados de indígenas, povos originários do território aqui das Américas. E de outro lado a gente tinha, aqui embaixo de mim, um representante de um povo que também tinha suas diferenças lá no continente europeu, mas um povo que na sua grande maioria, né, representava um perfil étnico, um perfil racial, um perfil inclusive econômico, que começou a se expandir para todo mundo através do que a gente conhece como colonização. Então esses povos, na tentativa de aumentar seus territórios e de acumular novas riquezas, começaram a invadir terras de outros territórios que não eram deles e saquear as riquezas dos povos que ali viviam. Essa é a história do início daquilo que depois foi chamado de Brasil. Porque antes disso já existia muita história, mas não se chamava Brasil. Depois disso, passa-se a tentar se estabelecer uma colônia, principalmente de Portugal, através aí desse primeiro rei, Manuel I, as primeiras navegações que foram chegando nas Américas, tentando então estabelecer contato com os povos que estavam aqui, e aqueles que eles não conseguiam estabelecer contato, eles eliminavam. Era simples assim. Mas por que será que era simples assim na cabeça desses europeus? Vocês já pararam para pensar que talvez esses europeus nem consideravam os povos que eles viram aqui humanos? Parece chocante a gente falar isso, e realmente é. Naquela época a mentalidade era: o continente europeu é o ápice da civilização, tudo de bom está na Europa, e tem terras aí que a gente não conhece no novo mundo, entre aspas, que nós precisamos explorar. O que está além dos oceanos nós não sabemos. Existiam lendas que além das águas haveria monstros, criaturas tenebrosas, seria o fim do mundo, aquele mito da Terra plana que depois se comprovou uma grande balela, né? Através dos oceanos existiria um mistério, impérios e seres místicos.
Essa era a história que os portugueses ouviam e contavam de geração em geração. E quando as navegações encontraram terra à vista, ancoraram seus navios, de cara viram seres que não reconheciam ali enquanto iguais. Seres que tinham um tom de pele diferente, que não vestiam as mesmas roupas, que não falavam a mesma língua, que portavam objetos diferentes, armas diferentes, né? E do lado de cá, os povos originários olharam para aquelas embarcações flutuando em cima do mar, enormes, carregadas pelo vento. Falaram, a gente não conhece ainda essa tecnologia, nós temos as nossas, mas essa aí é diferente. E quando eles viram esses povos aí saindo das navegações, brancos, pálidos, né? Parecia que estava faltando vida ou sol para aqueles povos, doentes porque eles tinham passado meses no alto mar sem se alimentar, com doenças ali circulando, bactérias e tudo mais, né? Eles não deviam ter a melhor das imagens também, portando roupas gigantescas, cobrindo o corpo todo, pesadas para aquele clima quente. Também houve ali um estranhamento. Então os dois povos se estranharam. E aí veio duas reações, tanto de um lado quanto do outro. Uma primeira reação talvez tenha sido a do fascínio, né, do vislumbre, da admiração. Os portugueses olharam e pensaram, poxa, devem ser, portanto, seres até mesmo alienígenas, quem sabe, seres espirituais, seres místicos da floresta. E os indígenas devem ter olhado e falado, será que são os deuses chegando através dos navios? Será que ali temos, né, a chegada de entidades que fazem parte das águas? Não sei. Teve um fascínio por aquela tecnologia nova também. Mas ao mesmo tempo que veio o fascínio, veio uma repulsa muito grande. Uma negação, uma tentativa de afastar, de expulsar a diferença daquela pessoa. E aí que entram as relações de poder, né? Os portugueses, eles tinham a visão desse Sepúlveda aí, esse jurista espanhol que em 1550 escreve o seguinte texto: aqueles que superam os outros em prudência e razão, ou seja, inteligência, são por natureza os senhores. Já os preguiçosos, os espíritos lentos, mesmo que tenham força física, são por natureza servos. E é justo e útil que sejam servos, sancionado pela própria lei divina. Tais são as nações bárbaras e desumanas, estranhas à vida civil e aos costumes pacíficos. Até dói da gente escutar uma coisa dessa. Mas em 1550 esse era o pensamento comum entre os espanhóis e portugueses. Que existiam povos inferiores no mundo, que eles estavam começando a conhecer, e esses povos eram por natureza, olha o termo que ele usa, por natureza preguiçosos, lentos. Eram fortes, mas eram burros, segundo o Sepúlveda, segundo os espanhóis e os portugueses. Portanto, o único uso que eles tinham para esses povos era a escravidão, era o uso do trabalho forçado. É horrível, mas esse pensamento foi o pensamento que justificou a invasão das terras indígenas, o roubo das terras desses povos, o saqueamento, a morte, o estupro de todas essas pessoas, o trabalho forçado. E eles usam inclusive Deus para justificar tudo isso, olha isso. Sancionado pela própria lei divina, ou seja, para esses caras aí, Deus criou os europeus superiores, os outros povos inferiores, e um deve dominar o outro. Olha aí o início da nossa civilização, o início do Brasil. Né? Será que são outra espécie? Será que são humanos? Né? Será que são animais? Será que não humanos? Será que têm razão? Será que pensam? Né? E isso trouxe uma postura muito agressiva, muito violenta. E aí os estereótipos começaram a tomar parte. Estereótipo é o quê? É uma imagem que parte da realidade, mas é uma realidade reduzida. Você generaliza através da ponta do iceberg. Né?
Você pega uma característica e joga para todos daquele grupo, e você também exagera aquela característica ao ponto dela nem ser real mais, né? Por exemplo, o que falam sobre nordestinos e baianos. Ah, baiano é preguiçoso. No Sudeste se fala isso na maior naturalidade. Não todos, mas muitos, né? Por que tem esse estereótipo sobre o baiano, né? Possivelmente porque na Bahia tem-se um outro ritmo de trabalho, tem-se uma outra forma de fazer as coisas, e se trabalha muito, inclusive, né? Talvez até mais, porque se a gente for comparar, né, as terras de produção, né, grande parte das terras de produção das riquezas que foram sendo retiradas, exploradas do Brasil, boa parte estão na Bahia, estão no Nordeste. Mas criou-se essa imagem que o Sudeste é mais desenvolvido e que no Nordeste as pessoas estão atrasadas. Esse é um pensamento muito preconceituoso e baseado num estereótipo, não é? Um estereótipo que não diz absolutamente nada sobre a realidade dos baianos e dos nordestinos. A mesma coisa se fez com os indígenas nessa época. Chamou-se todos de índio, apagando a diferença que existia entre todos os povos que estavam aqui. E já falou-se, inclusive, que os indígenas eram agressivos, selvagens, preguiçosos, que não serviam para nada além do trabalho forçado. Inclusive, depois foram trocados por outros povos no trabalho escravizado. Então, assim, fascínio e repulsa. O estranhamento, a diferença também traz muitas tensões. Quem sou eu, quem é você? Será que a gente pode conviver junto? A luta é para que a gente possa fazer com que as diferenças convivam juntas. Nessa época, os portugueses não tinham muito interesse nisso. E aí a gente já sabe no que é que deu essa história. Bom, para a gente dar continuidade aqui, essa visão de que a Europa estava lá na frente e os outros povos da África, das Américas, da Ásia, da Oceania eram povos atrasados, gerou então uma perspectiva racista. Racista porque era inclusive baseada na raça, do que se considerava raça europeia, as raças europeias, as raças brancas, em contraste com as raças não brancas, as raças consideradas na época marrons, amarelas, vermelhas, pretas. Todos esses termos que foram usados pelos europeus para justificar que eles eram povos evoluídos, mais inteligentes e mais capazes de desenvolver suas tecnologias e sua civilização. Então esse é um olhar sobre a humanidade que segue o que a gente chama de evolucionismo. Uma ideia que já ficou no passado, mas que ainda é presente na cabeça de muita gente, né? Então, por exemplo, muita gente acreditava nessa época que existiam estágios de evolução. Lembra aquela história lá do positivismo? Que todas as espécies humanas começavam na selvageria, eram selvagens. Selvagem que vem da palavra selva, portanto que saíam da selva, então eram mais próximos dos animais não humanos do que dos animais humanos. Então eram animais grotescos, violentos, irracionais. Depois que eles evoluíam as suas tecnologias, eles passavam por um estágio intermediário, que é o estágio da barbárie, se tornavam bárbaros. Bárbaros que já sabiam fazer uso das pedras, construir ferramentas com a madeira, com ossos, conseguiam já plantar, fazer agricultura, o uso do fogo, né? Então já estavam no estágio superior de evolução humana. E por último, depois da invenção da escrita e das outras tecnologias de comunicação, né, das outras máquinas e outros inventos da humanidade, passaria para o último estágio, que é o estágio da civilização. Portanto, essa é uma visão muito ultrapassada, que a gente não usa mais porque ela não faz sentido, né? Mas que usa essa ideia de que existiam povos que estavam presos à etapa selvagem, outros povos que ainda estavam transicionando, eram bárbaros, e os povos mais evoluídos que eram civilizados europeus.
Inclusive, bárbaro era a palavra usada para chamar todos aqueles povos que não eram europeus, não eram cristãos, não eram, enfim, não seguiam as ideias daqueles povos naquela época, inclusive na Europa. Então, o evolucionismo é essa ideia de que existe um ponto de partida e um ponto de chegada para todos os povos. Portanto, é responsabilidade dos europeus trazer a evolução para os povos mais atrasados. E por que isso é tão negativo? Porque esses povos não são mais atrasados, né? Depois a gente aprendeu, através da antropologia, que não existe evolucionismo. O que existe é relativismo. A gente tem que relativizar o processo de cada povo, de cada cultura. Eles não estão atrasados e não estão adiantados na história, né? Existe o tempo e a razão de ser de cada povo. Ninguém precisa passar a usar roupas, a crer em um Deus só, a falar o latim, né, a desenvolver a escrita para ser um povo evoluído. Cada povo constrói sua cultura de uma maneira e são inteligentes à sua maneira e desenvolvem inclusive sistemas diferentes de comunicação, de escrita, de desenhos, de arte, de plantio, de agricultura, de cultivo de animais, de uso do fogo, de instrumentos de tecnologia, enfim, roupas, cantos, danças, que são tão complexos quanto, por exemplo, a religião católica ou a língua portuguesa, porque cada povo tem sua história própria. Esse é o relativismo que a gente usa hoje. E a gente só chegou nesse entendimento por conta da antropologia. Então, o que é essa antropologia que o professor fala e não explica? Antropologia, gente, é essa ciência criada para estudar a humanidade e toda a sua diversidade. Então, é uma ciência que estuda especificamente uma espécie animal no planeta Terra. Qual espécie é? Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, né? Então, existe uma antropologia que estuda lá os fósseis, que estuda, né, a paleontologia, uma antropologia mais física, que estuda essa parte genética da evolução dos nossos ancestrais, dos neandertais, dos homo sapiens, dos australopithecus, homo erectus, há milhares de anos atrás, né, pelo menos aí 10 mil anos até a gente ter os ancestrais mais próximos, até a antropologia que estuda as culturas hoje. Antropologia que estuda a linguagem, que estuda a diversidade de religiões, que estuda gênero, que estuda futebol, que estuda moda, que estuda gastronomia. Antropologia estuda culturas, estuda a diversidade da humanidade. Então aqui em cima a primeira imagem é a imagem de Luzia, o fóssil mais antigo encontrado no território das Américas, até então. O crânio de Luzia, que foi parcialmente queimado no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro há um tempo atrás. Mas ela é uma figura muito importante na história. É nossa ancestral, né? Talvez não de todas as pessoas, mas de boa parte da população nesse território. Embaixo aí a gente tem um contraste de uma escultura de um Homo sapiens bem ancestral, bem antigo, e uma menina branca, né, contemporânea dos dias de hoje, tentando aí fazer esse jogo de imagens entre as diferenças, inclusive fenotípicas, de características físicas entre povos que pertencem à mesma espécie. Todos somos Homo sapiens sapiens, certo? Então, para resumir, antropo quer dizer ser humano. Antropocentrismo, né? Antropo quer dizer ser humano. Logos vem aí dessa ideia da razão, da lógica, do estudo, do conhecimento de algo. Então, a antropologia é o estudo do ser humano, uma ciência dedicada à diversidade humana no planeta Terra. Muito linda e muito importante. O que antropólogos fazem então? Antropólogos dedicam sua vida para estudar as identidades e as diferenças. E nos dias de hoje, elas estão em dimensão macro, uma explosão de identidades, né? A partir aí do último século, século XX, e o nosso século agora, século XXI, a gente tem vários fatores que vão influenciar, fazer com que essas identidades comecem a circular e a entrar em conflito
e a gerar novas possibilidades, a se reinventarem, né? Então aí a gente tem as novas tecnologias de informação, a invenção do telégrafo, do telefone depois, a invenção do fax, a invenção do rádio, da TV, a invenção da internet, né? Tudo isso que possibilitou uma comunicação muito mais rápida e uma aproximação, em tese, de territórios que antes não se comunicavam por uma distância geográfica. A gente tem aí então a possibilidade de interações globais muito mais frequentes, por mais que elas não sejam iguais, nem mesmo criem uma cultura única para o mundo todo. Elas acentuam as diferenças, né, que já existiam. A presença de uma cultura de massa, né, culturas feitas para vender, né, novelas, séries, filmes, Hollywood, né, roupas, merchan, produtos de super-herói, de não sei o que. Então, culturas feitas para circular e circular muito rápido, para a gente consumir culturas diferentes, culturas de massa, né? E também uma força muito grande de movimentos que surgem, de grupos reivindicando justiça, lutando pelos seus direitos, lutando por espaço, pelo reconhecimento que a sua história foi apagada, por exemplo, através da colonização. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de identidades plurais que formam a juventude do Brasil, por exemplo, né? A gente tem o caso aí do movimento Black is Beautiful, né, valorizando a estética negra, o cabelo crespo, a pele negra, inclusive para quebrar aquela imagem das modelos que sempre estiveram presentes. A gente tem aí o K-pop, que é uma cultura que atravessa os oceanos e chega no Brasil com uma outra estética, com um outro padrão de feminilidade, de masculinidade, inclusive para as bandas masculinas, que cria outros grupos na juventude, na música brasileira, mas também na estética, nos interesses, nos assuntos, né? As batalhas de rima aí, a participação das mulheres no rap, a participação de novas identidades na música brasileira, criando aí outras possibilidades, né? O movimento da Palestina Livre, que é uma luta muito recente, que ainda não se acabou, né? Uma luta por uma identidade de um povo que quer, não, eles já sabem que são diferentes historicamente dos judeus, mas querem seu território porque já estavam lá antes da ocupação de Israel, né? E tiveram sua terra roubada a partir da década de 40 pelo Estado de Israel. Portanto, querem o reconhecimento das suas terras, querem ser reconhecidos enquanto uma nação independente pelo mundo. Então, palestinos, povos árabes, que podem ser muçulmanos, cristãos, podem ser budistas, podem ser ateus, mas eles são palestinos, então levantam essa pauta, né? O movimento vegano, movimento que luta por uma equidade entre espécies, luta por uma sustentabilidade, luta pelo fim da exploração excessiva dos recursos, né? A participação de pessoas gordas na estética, né? Reinventando a estética das TVs, das novelas, as possibilidades de afeto, né? As culturas surdas, né? Os surdos enquanto uma linguagem reconhecida, que tem uma comunicação própria, tem símbolos próprios, que tem grupos que interagem entre eles propriamente, né? Os povos indígenas, que hoje em dia lutam pela resistência da sua identidade e permanecem indígenas, mesmo com contato com o mundo ocidental, com todas as tecnologias, usam dessas tecnologias para comunicar e partilhar suas culturas, né? Dos celulares, das câmeras, dos filmes, para poder preservar e também circular os seus saberes e as suas identidades através dos povos, né? A presença das mulheres no funk, a Ludmilla, uma mulher negra e uma mulher lésbica, né? Que é casada com uma outra mulher e que beija uma outra mulher publicamente. Então as possibilidades de afeto dentro do mundo LGBT que se expande para mostrar para as pessoas como nós somos diversos e nós queremos amar, nós queremos simplesmente existir como todo mundo, né? A participação de drag queens, a participação de pessoas que se montam de forma artística, né, para quebrar com essa ideia de gênero, para questionar esses papéis de gênero. Tudo isso é cultura, gente.
né? A literatura é cultura, a TV é cultura, o funk é cultura, as roupas que a gente usa é cultura. São culturas no plural, são culturas com S no final. Então, para finalizar esse meme, esse país não tem cultura, disse o tiozão do churrasco. E veio o sobrinho que estudou antropologia e falou o seguinte: para de achar que cultura é só o que você gosta. É isso. A gente aprendeu a usar cultura como sendo sinônimo de algo bom, algo elevado, né? Pessoas cultas são pessoas mais inteligentes, são pessoas... E não, cultura está presente na vida de todo mundo. Cultura não é só o que a gente gosta, cultura não é só o que faz bem pra gente. Cultura é como a gente se enxerga, como a gente enxerga os outros e como a gente modifica a realidade através de símbolos compartilhados dentro daquele grupo, né? Então, cultura é o que nos une e também pode ser o que nos afasta se nós não tomarmos cuidado e não lutarmos por inclusão ao invés de exclusão. Certo? Já falei demais, vou deixar vocês aí refletindo. Lembre-se de ir lá nos comentários particulares deixar seu comentário bem completo, bem gostoso, uma ideia que você retirou do vídeo, sem copiar da internet. Eu quero os seus pensamentos, porque eles são incríveis e eu quero conhecer o que está dentro aí dessa cachola. Fica atento às atividades que eu vou postar. Se você quiser estudar pelo livro Sociologia em Movimento, da página 62 a 84, você acha boa parte do que eu falei aí. Óbvio que tem muita coisa que eu tirei da minha imaginação e dos meus estudos, mas fica aí o convite para você refletir mais um pouco e a gente se encontra pelo Meet para falar sobre essa aula. Certo? Beijo, pessoal. Até a próxima.